Olá, Dev Kids! Tudo bem com você? Se você não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou a professora Janaína, sou professora de programação e informática aqui do Bora Programar Kids. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série onde nós estamos aprendendo algoritmos utilizando o Portugal Web Studio. Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre tipos de variáveis. Cada tipo de variável ela tem ali como se fosse uma habilidade diferente. É como se fossem personagens de um jogo. E hoje nós vamos descobrir como usá-las do Portugal Web Studio. Mas eu vou te pedir para esperar só um pouquinho, que a gente vai assistir a abertura e já já a gente volta para continuar. Aguenta a mão aí! Bora programar Kids! Viu como foi rapidinho? Já fui, já voltei! E agora a gente pode então dar continuidade à nossa série Aprendendo Algoritmos com Portugal. Eu falei que dá continuidade. Então, se você ainda não assistiu os outros vídeos, então, para tudo, volta lá, assiste depois, você continua nesse aqui, combinado? Pra você não perder nada, para você entender exatamente o que eu estou falando, né? Porque aqui a gente vai tocando o barco, vai seguir em frente, ok? E se você já está acompanhando essa série comigo, muito obrigada por estar aqui. Bora lá, então, aprender, continuar aprendendo, né? Hoje nós vamos falar sobre tipos de variáveis. E os objetivos aqui do nosso vídeo, né, é aprender os diferentes tipos de variáveis lá no Portugal Web Studio. Lembra que é essa plataforma aqui que a gente está utilizando? E a gente vai aprender a declarar e utilizar essas variáveis no nosso código. E é claro, a parte que a gente mais gosta, vai praticar com atividades. Então, a gente vai botar mão na massa, aprender o conceito. Vamos praticar, né? Porque assim o conceito fica mais guardado assim na nossa mente. E é claro que é divertido praticar também. Então, vamos lá começar então a aprender sobre variáveis, né? Que são ali os superpoderes da programação, podemos dizer assim. Por que eu estou dizendo isso? Imagina assim, num jogo, né? Igual a gente está vendo aqui. A gente tem a vida do nosso personagem, a quantidade de energia que ele tem, e até a gente tem alguns jogos que tem o inventário, né? Onde a gente tem ali os itens do nosso personagem, por exemplo, as armas, né? Alguma poção de recuperar a vida, entre outras coisas. Na programação, nós usamos as variáveis para guardar o quê? Esses valores, esses itens, por exemplo, do nosso personagem. Então, a gente pode pensar nas variáveis como se fossem caixas onde a gente pode armazenar informações. Que informações são essas? Dados, informações, tá? Que dados seriam isso? A gente pode guardar, por exemplo, números, palavras e até mesmo respostas. Respostas do jeito sim ou não, que a gente chama de booleano. Então, a gente pode imaginar mais ou menos isso, fazer essa analogia com as caixas, tá? E é importante que essas caixas a gente declare elas, a gente vai aprender agora. Falar, no caso do Portugal Web Studio, a gente tem que falar de qual tipo que é essa variável. E a gente pode colocar valores, que a gente chama de atribuir, certo? Vamos lá pensar o seguinte, antes da gente ir para os tipos de variáveis, né? Eu falei que isso aqui são como caixas, né? Nossas variáveis. Mas se você olhar essa imagem aqui, você consegue, só pela imagem, saber o que estaria aqui dentro de cada caixa? Difícil, né? Isso a gente pode trazer para a vida, né? Imagina que na sua casa lá está cheio de caixas, não foi você que colocou nada lá dentro. Sua mãe, por exemplo, colocou as coisas lá dentro, você não viu o que ela colocou, você vai saber o que é lá dentro, a não ser que você pergunte à sua mãe. Mas você também poderia saber o que está lá dentro se tivesse etiquetas identificando o que tem lá dentro. Essas etiquetas que a gente colocaria aqui nas caixas é o que a gente chama de nomes, né? A gente pode fazer a mesma coisa com as nossas variáveis. A gente cria as nossas variáveis com um nome. E esse nome, a gente cria ele um nome que seja fácil de entender e que tenha a ver com o dado que eu guardei lá dentro. Porque imagina só, vamos pensar nessa caixa aqui. Tem uma etiqueta, está escrito aqui livros nessa. Mas quando você abre, tem brinquedos. Faz sentido isso? Não faz, né? A gente vai ficar todo perdido. Então, a gente coloca etiquetas, coloca nomes que tem a ver o que tem lá dentro. Nas variáveis é a mesma coisa, tá? A gente vai lá declarar, a gente vai criar as variáveis
E a gente vai declarar variáveis que têm a ver com o dado que a gente guarda lá dentro. Combinado? E tem algumas regrinhas também na hora de criar esses nomes, mas que eu vou mostrar quando a gente estiver botando a mão na massa lá no Portugal. Certo? Combinado? Acho que já deu para entender, então, o que é variável. Vamos conhecer os tipos de variáveis. Aqui, como tem essas caixas, uma maior, uma menor, né? A gente também tem tipos de variáveis. São variáveis diferentes, né? O que eu armazeno lá dentro? É isso que seria os tipos. Então, o primeiro tipo que a gente vai falar é do tipo inteiro. O que eu guardo dentro da minha caixinha do tipo inteiro? Essa é uma variável que eu vou guardar números inteiros. A gente vê lá na matemática, são números inteiros. 1, 2, 3, números que não têm casas decimais, né? Então, por exemplo, aqui a gente pode utilizar, vamos imaginar, vamos fazer analogia disso aqui com o joguinho, né? Então, essas variáveis que a gente está aprendendo. Então, dentro dessa variável do tipo inteiro, nós poderíamos guardar, por exemplo, a quantidade de vidas que o nosso personagem tem. No Portugal, a gente usa esse inteiro, né? No caso aqui, o meu jogador, ele tem 3 de vida. Vamos fazer isso lá no Portugal? Botar a mão na massa aqui, ó. Aqui é até a representação em cima do coração, né? Eu tenho 3 vidas. Eu poderia escrever desse jeito aqui. Inteiro, vidas, igual a 3. Bora lá para o Portugal? Então, vou vir aqui. É aprendendo e praticando. Vou clicar aqui em novo arquivo. Eu vou fazendo aqui. Só segue aqui a prof. Depois você vai fazer. Então, só concentra aqui, vê eu fazendo, depois vai ser a sua vez. Deixa eu dar um Ctrl+, para melhorar aqui um pouquinho a visualização. Muito bem, essa é a estrutura básica que a gente já aprendeu. Lembra que eu falei, ó, se você não assistiu o vídeo ainda, volta lá para você entender o que está aqui. Porque eu vou dar continuidade. Bora lá, então. Eu falei que a primeira que eu vou declarar é a variável do tipo inteiro, porque eu vou guardar a minha vida. Então, é inteiro igual. Agora, o nome da minha variável. Vou guardar 3. O que o 3 representa? Ele representa as minhas vidas. Então, qual que é o nome da minha variável mais lógico? Vidas. Vida, vidas, tá? Ou poderia ser pontuação. E aqui, igual a 3. Aqui, eu declarei o meu tipo de variável. Eu falei que essa variável é do tipo inteira. Eu nomeei ela. Eu declarei ela. A gente fala na programação. E também, além de declarar, que seria essa parte aqui, eu atribuí um valor. Então, quando eu coloco um valor lá dentro, eu estou atribuindo um valor. Então, esse sinal de igual que a gente fala na programação, quando eu estou fazendo isso, colocando dentro de uma variável, né, ou modificando o valor dela, esse sinal de igual tem o nome de sinal de atribuição. Eu estou atribuindo um valor para uma variável. Eu estou guardando um valor dentro de uma variável. E uma coisa importante. Eu falei que poderia ser pontuação, não foi? Então, você pode, eu não quero vidas, você vai ser pontuação. Então, vou colocar inteiro, pontuação, igual a 3. Nossa, já começou, tá ruim aqui, né? Você viu que ficou vermelho? Então, é porque ele está com erro. E por que ele está com erro? Porque eu declarei a variável com acento e C cedilha. Quando a gente está escrevendo uma variável, a gente não pode declarar ela com acentuação nem caractere especial. Então, deveria ser pontuação, que os meus alunos falam, tá? Então, é desse jeito que você declara, sem acento, sem caractere C cedilha. E dependendo também, acho que ele não reconhece caracteres especiais. Dependendo do que você coloca, já começa a dar problema. Então, muito bem. Do tipo inteiro. Bora lá conhecer o próximo. Do tipo real. O que seria real? Isso aqui é a mesma coisa que a gente aprende na matemática, tá? O tipo real são todos os números, né? Então, ele engloba ali números tanto inteiros quanto números que têm casas decimais. Então, por exemplo, 75.5, 2.5, muito importante. Na programação, vocês não estão vendo isso. Na programação, na matemática, vamos lá. Na matemática a gente usa, por exemplo, 70,5. Na programação, esse vírgula, a gente transforma ele em ponto. Não coloca vírgula, senão dá erro, tá? Então, ao invés de ser 75,5, a gente escreve 75,5. Tranquilo isso aqui, né? Então, números reais são números que vão ter casas decimais. Por exemplo, a minha energia, faz de conta que a energia do meu jogador aqui, ele vai, sei lá, de 0 até 100, mas ele permite casas decimais, por exemplo, aqui 75,5. Então, vamos lá no Portugal, já colocar isso aqui. Então, eu vou dar Enter, vou declarar que eu vou criar uma variável do tipo real. O nome da minha variável é energia.
Eu vou atribuir um valor que é 75,5. Prontinho. Vamos agora para o próximo, então? Bem simples, né? Aí que eu fui dando Enter, né? Para ficar mais organizado. Então, vamos lá. O próximo tipo é o tipo caractere. Esse tipo caractere, ele guarda somente uma letra ou símbolo. Por exemplo, a gente pode usar para guardar a inicial do nome do jogador, por exemplo. Aqui eu usei para guardar o nível de dificuldade do meu jogo. Aqui, então, por exemplo, eu coloquei que ele é do tipo E, de easy, né, que é fácil. Poderia colocar H, de hard, ou D, de difícil. Então, o importante é que você vai colocar somente um símbolo ou uma letra aqui para representar esse caractere. Então, vamos lá declarar, então. Vou escrever aqui. Caractere nível de dificuldade igual a E. Aqui é importante que você vai declarar com apenas uma aspa, tá? Aspa simples, que a gente fala. Prontinho. Caractere nível de dificuldade igual a E. Fácil. Você poderia colocar qualquer coisa. Aqui, outra informação importante, quando a gente está declarando variáveis, a gente já aprendeu que a gente não pode colocar cedilha nem acentuação. E eu também não posso criar uma variável que tem isso aqui, ó, espaço, porque aqui são duas palavras, né? Nível e dificuldade. Se eu fizer isso, dá erro, igual você já está vendo aqui. Eu posso fazer desse jeito que eu já declarei. Eu juntei todas as palavras, está tudo numa só que a próxima palavra que vai começar, eu começo ela com letra maiúscula. E fica fácil de eu conseguir ler. Isso aqui é o que a gente chama de camel case. Eu poderia também colocar aqui underline para separar essas palavras. Vai funcionar do mesmo jeito, né? Para eu ler. Isso aqui a gente chama de snake case. Você pode deixar o jeito que você quiser, desde que não esteja errado, né? Senão depois você não vai conseguir executar o seu comando. Tudo bem? Então, esse é o tipo caractere que é utilizado para guardar um símbolo ou uma letra. Vamos analisar o próximo tipo? Ele é o tipo cadeia. O tipo cadeia eu vou utilizar para guardar várias letras ou palavras. Até mais uma frase. Lembra que eu falei lá de você... Ah, tô confundindo, peraí. O tipo cadeia é isso mesmo, tá? Ele vai guardar várias letras ou palavras. Por exemplo, a gente pode usar para guardar o nome do nosso jogador ou uma frase. Por exemplo, a frase de vitória. Quando chega lá no final, eu falo assim, parabéns, você venceu. Ou se não, quando a gente erra, né? Quando a gente perde, que tristeza. Aí a gente pode falar assim, você perdeu, algo desse sentido, né? Ou para mostrar alguma informação na tela. Enfim, já entendeu, né? Cadeia é para a gente guardar palavras, frases, o que a gente chama também de string, do tipo string. Então, vamos lá aprender a declarar essa variável. Aqui, eu utilizei para guardar o nome do jogador. Esse nome diferente aí, né? Nome Rairio. Então, vamos lá no Portugal. E eu vou declarar que é do tipo cadeia. O nome da minha variável é nome jogador. Aqui você já aprendeu. Eu posso fazer tudo junto ou usar underline. No caso, eu estou usando tudo junto. E o nome, aqui a gente vai declarar com aspas dupla. Tá vendo aqui? O caractere é aspas simples. E o nome, o cadeia, o string, é com aspa dupla. Aqui eu vou escrever, então, por exemplo, Cairo. Mas uma coisa importante, aqui você pensa assim, tem que estar tudo junto? Não, eu posso escrever uma frase. Airu é o jogador. Posso colocar assim, tá? Dentro das aspas duplas que eu estou escrevendo uma cadeia aqui, eu posso escrever com acentuação, com símbolo, eu posso ter espaço, tá? Porque ele vai reconhecer isso tudo aqui, desde que esteja dentro das aspas duplas, tá? Que eu estou reconhecendo, estou falando para ele que é uma cadeia, é do tipo string, tudo bem? Mas aqui eu só vou deixar o nome do jogador, porque eu queria, quando a gente vai aprendendo aqui os códigos, eu vou então falando essas informações para você saber, tá? Então, mas aqui o objetivo é só guardar o nome do jogador. Se você precisar guardar uma frase, parabéns, você venceu, você pode usar esse aqui também, certo? Então, de novo, cadeia para guardar string, frases, palavras. O próximo tipo é o tipo
lógico. Lembra que eu falei que a gente pode guardar dentro da nossa caixinha, da nossa variável, respostas? Sim ou não? É para esse caso aqui do tipo lógico, né? Então a gente pode imaginar ele assim, tipo lógico é como se fosse uma caixinha, que ele só pode ter dois estados. Sabe a lâmpada de casa? A gente só tem ligado ou desligado, né? Assim, o interruptor, na verdade, eu falei a lâmpada, né? Mas o interruptor, onde a gente liga e desliga. É o mesmo sentido aqui, eu só posso ter dois estados, ligado ou desligado, verdadeiro ou falso, um ou zero. É tudo o mesmo significado, tá? Só que pro resultado aqui, ele vai me devolver como verdadeiro ou falso. Pensa nisso, tá? Então, a minha variável do tipo lógico devolve o estado daquela variável, verdadeiro ou falso. Por exemplo, como que eu vou usar isso no jogo? Imagina que você está num ambiente, sei lá, algum lugar assim, você tem que entrar, sei lá, num castelo. E você vai chegar na porta. Aí você tem que saber se você vai ter, tipo, um comando para abrir, né? Se você não pegou um item, por exemplo, faz de conta que você pegou, tinha que pegar uma chave. Você chegou, você não pegou. Aí quando você dá o comando, ele vai falar assim, a porta está trancada. Ele vem disso aqui. Você vai verificar se você tem a chave, se não, está trancado, tá? Você tem a chave? Verdadeiro. Você entra. Se não, é falso, você não entra. Tá vendo? Então, é um exemplo. Aqui eu utilizei, por exemplo, para atacar. Qual que é a próxima ação que eu vou fazer? Ah, eu vou atacar. É atacar? Então, é verdadeiro? Então, eu vou executar o comando. É esse sentido aqui. Mas eu acho que deu para entender, né? Para guardar valores lógicos, booleanos, que a gente fala verdadeiro ou falso. Bora lá para o Portugal. Então, aqui eu vou escrever do tipo lógico. O comando, que é ação, né? É para eu atacar? Ah, é verdadeiro. Então, provavelmente eu executaria alguma ação. Muito bem. Então, essas são as nossas variáveis que a gente aprendeu aqui. São as variáveis, os tipos de variáveis que a gente pode usar lá no Portugal Web Studio. Então, a gente conheceu todos os tipos de variáveis, a gente colocou lá em ação, escreveu esses comandos aqui no Portugal Web Studio, igual você está vendo, né? É como assim, você viu que a gente criou como se fosse um joguinho onde a gente guardou as informações do nosso personagem. Vamos ver se está tudo certo. Vou executar aqui o comando. Prontinho, eu declarei todas as variáveis corretamente, porque a gente tem que prestar atenção, principalmente aqui quando é o caractere cadeia, as aspas em relação a aspa simples e aspa dupla, tá? Nossa, fiquei na dúvida, prof, não lembro. Ou você volta aqui para ver o vídeo, ou aqui mesmo, como a gente aprendeu, a gente tem a seção de ajuda. Então, aqui no ajuda, deixa eu só diminuir, para ficar melhor de visualizar. Você tem aqui, né, toda a biblioteca. Então, aqui você pode revisar os tipos, aqui você consegue, então, pegar a informação, você lê as informações. Você tem aqui exemplos da sintaxe, como você declara. Aqui ele só está falando os tipos, né? Aqui ele declarou sem atribuir valor. Todos os tipos que a gente aprendeu. E aqui tem também o jeito que você declara. Tem outras declarações aqui, mas a gente está falando de declaração de variáveis. E aqui tem outro exemplo. Aqui que é legal na biblioteca, né? Se esqueceu, você pode visualizar o exemplo. Por exemplo, aqui. Do tipo inteiro, do tipo real, do tipo cadeia, do tipo caractere, do tipo lógico, que a gente acabou de aprender. São outras coisas que estão escritas aqui, mas é o mesmo sentido. Então, ficou na dúvida, pode consultar aqui a documentação também. Certo? Então, tá tudo ok. Mas, como você viu, eu executei, mas não saiu nenhuma informação, né? Bora imprimir essas informações para a pessoa ver na tela. Imagina que é como se fosse o menu de informações no nosso jogo, por exemplo. Então, você já aprendeu aqui que o comando para fazer isso é o escreva. E como eu vou querer fazer o seguinte, ó. Eu vou querer colocar uma frase e a variável. Eu guardo a informação dentro dessa variável, agora eu quero exibir. Por exemplo, a primeira variável poderia ser jogador. Por exemplo, imagina que eu quero mostrar isso. Então, jogador, vírgula, nome, jogador. Então, é a frase, a string que eu quero e o nome do jogador. Só que você já viu que deu problema aqui? Porque, olha, eu sempre confundo aqui. É porque outras linguagens você pode fazer isso, né? Mas aqui no Portugal, string é com aspa dupla. Igual aqui quando a gente declara na cadeia. Agora não vai dar problema. Vamos lá executar? Beleza, nome de jogador. Vamos colocar as outras informações aqui?
Então, eu vou colocar aqui nome do jogador, a quantidade de vidas. Confundindo as abinhas. Aí. Escreva. Opa. Gente. Vidas. Vírgula. O nome da variável é esse aqui. Vidas. Vamos executar? Se você já assistiu os outros vídeos, está esperto, sabe que vai dar um pequeno erro aqui, né? Não é erro, mas não vai ficar tão legal a visualização. Você sabe o que é? Será que você está atento às outras aulas que a gente fez? Bora lá executar? O que aconteceu? Ficou tudo junto, né? Até ruim de ler. Nós aprendemos que para quebrar a linha aqui, né? Para ele ir para a linha de baixo, a gente coloca barra N, que é antes da palavrinha. Então, vamos executar de novo? Aí, agora sim, né? Um embaixo do outro. Agora eu posso fazer os outros. Escreva barra N, aqui não tem problema ficar tudo junto, tá? Agora eu vou colocar assim, energia, 2 pontos, espaço, vírgula, vamos fazer tudo aqui. Energia. Nível de dificuldade do jogo. Epa, colocando aspas simples de novo. Aqui, lembrando, eu posso colocar de novo agora o nível, vou colocar com acento, né? Nível de dificuldade, 2 pontos, vírgula. Vou copiar aqui, porque é um nome grande. Pronto, para agilizar o processo, né? Vou colocar assim, ação. Não. Você lembra que, ó, vou até mostrar por que eu não vou escrever ação. Verdadeiro não. Nome, né? Atacar. Ó, se eu imprimir, nome do jogador é Airu, vidas 3, nível de energia 75, nível de dificuldade easy, de e ação, verdadeiro. E ação? Disse que eu falei que ia dar problema, mas eu quis imprimir assim mesmo, executar. Então, em vez de ação, eu poderia fazer tipo uma pergunta. Vamos fazer? Para atacar, por exemplo? Pronto, verdadeiro. Por exemplo, né? Eu poderia colocar uma frase aqui. Agora faz mais sentido, né? Do que ação. Verdadeiro, verdadeiro o quê? Então, é para atacar? Verdadeiro. Certo? Então, a gente conseguiu declarar as nossas variáveis e atribuir valores. E agora, a gente mostrou na tela aqui embaixo, no nosso console, na saída aqui, os nossos resultados. Então, a gente ficou bem legal isso aqui, né? Como se fossem informações de um jogador, de um joguinho que a gente poderia fazer. Certo? Ah, peraí que eu tirei. E aí, gostou? A gente conseguiu essa parte aqui que agora eu falei, né? Que a gente visualizou o nome do jogador, número de vidas, energia, dificuldade e ação. A gente fez lá com o comando escreva. Agora vem o seu desafio. Tá preparado? Você aprendeu? Viu tudo direitinho? Se ficar alguma dúvida, lembra, volta lá e assiste o vídeo de novo ou consulta a documentação. Bora lá para o seu desafio, então? Eu vou pedir para você botar a mão na massa agora. Lembra que eu falei que era depois ia ser sua vez? Chegou. Você vai criar o seu próprio personagem usando as variáveis no Portugal Web Studio. Eu criei o Ariu. Qual personagem que você vai criar para você praticar? Você pode colocar coisas diferentes. Ao invés de colocar vidas, você pode colocar pontuação, desde que não declare com C cedilha e acento. Você pode fazer outra pergunta, por exemplo, ao invés de perguntar assim, é para atacar? Você pode escrever assim, o inimigo está morto? Né? Algum exemplo desse, certo? E aí, você faça, porque a gente tem que aprender o conceito e praticar. E se você quiser, manda para mim lá nas redes sociais. Eu vou gostar de ver o que você fez. Se você ainda não me segue nas redes sociais, tá? Opa, sempre tiro aqui. Tá? Do lado de cá, eu sempre me confundo, ó. Minhas redes sociais para você seguir, me marca lá e manda o seu projetinho também. Eu vou adorar ver e saber que você colocou em prática o que a gente aprendeu aqui. Combinado? E se você gostou, já sabe o que eu vou pedir, né? Deixa o seu like,
compartilha com todo mundo, que é muito legal aprender programação. Vamos trazer todo mundo para aprender programação, que a gente também criar coisas legais aqui, tá? Então, muito obrigada por assistir. E lembre-se, isso é uma série. Então, depois a gente vai ter mais vídeos, né, para aprender Portugal. Então, se você não se inscreveu, se inscreva aqui no canal para você acompanhar e ativa o sininho também, né? Saiu uma novidade, saiu um vídeo, vai tocar o sininho lá para você, certo? Muito obrigada por assistir e até a próxima. Tchau, tchau!